Diz a Escritura, segundo a Timóteo 3,16, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Versículos 16 e 17 de 2 Timóteo capítulo 3. Diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Esta é uma afirmação sem refutação possível. De facto, a Sagrada Escritura, e por isso se diz sagrada, se diz santa, é uma Escritura separada das demais, porque ela foi inspirada por Deus. O apóstolo Pedro nos diz que homens santos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. As Escrituras foram escritas ao longo de 1600 anos por cerca de 40 autores diferentes e diversas culturas diferentes e de regiões ou até países diferentes. No entanto, nós vemos um fio condutor em toda a Escritura. Vemos um tema central e vemos que há unidade em toda ela. Por isso, internamente, nós podemos perceber que a Escritura foi inspirada. Depois temos o testemunho do Senhor Jesus, que Ele próprio disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor Jesus falou de Abraão, falou de Noé, falou de Dilúvio, falou de Jonas. Então, das duas uma, ou estas histórias são todas uma farsa e então Jesus também é uma farsa, e se assim é, todos nós estamos perdidos então em nossos delitos e pecados. E de facto nós não teríamos, se assim fosse, Salvador possível. Mas felizmente que as Escrituras são verdade, falam-nos do único Deus verdadeiro e apresentam-nos ao Senhor Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Inclusive diz em Atos que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser por meio do Senhor Jesus. Portanto, essa é a testemunha maior que nós podemos ter e confiar acerca da verdade das Escrituras e acerca da sua inspiração. E vemos que, apesar de passarem já séculos e milénios, as Escrituras permanecem atuais, não passaram de moda. Elas ainda continuam a falar-nos ao nosso coração, a mostrar a nossa miséria interior e o quanto nós precisamos da luz, da sabedoria, da graça, da misericórdia, do perdão deste Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. E por isso é verdade e podemos aceitar esta palavra como fiel e digna de toda a aceitação. Por ser verdadeira, ela é proveitosa para ensinar. Então nós vemos aqui uma função das Escrituras, é ensinar. Ora, se as Escrituras ensinam, é necessário que aquele que se aproxima das Escrituras vá com o espírito de quem quer ser ensinado, de quem quer aprender alguma coisa. O problema é quando nós vamos ler as Escrituras, e alguns o fazem desta forma, querem colocar nelas as suas ideias, as suas interpretações. E em vez de se tornarem ensináveis, julgam-se os donos de toda a sabedoria, de toda a verdade, e menosprezam a palavra de Deus. Para esses a palavra de nada aproveita. Mas para aqueles que querem aprender, a Bíblia diz que é uma palavra inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para chamar a atenção,
para discernir, para trazer à luz aquilo que o nosso coração muitas vezes quer esconder, aqueles pensamentos que nós não partilhamos com ninguém, mas que Deus sabe e conhece porque Ele vê tudo. E ela também é proveitosa para corrigir. Deixa-me dizer que a palavra de Deus funciona como um espelho. Nela nós vemos-nos tal qual somos. E sábio é aquele que se deixa ensinar pelas Escrituras e que se deixa corrigir pelas Escrituras. Ela também é proveitosa para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela não faz exceção de pessoas. Ela julga com verdade, julga com justiça, julga com retidão. Ela avalia corretamente. E a palavra de Deus, então, para concluir, no versículo 17, é proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir, etc., em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Para que o homem de Deus. Primeiramente, nós temos que nos tornar homens de Deus, ou seja, filhos de Deus. Para quê? Para que possamos receber esta palavra no nosso espírito. Porque esta palavra não é uma palavra física, material, simplesmente. Ela é uma palavra espiritual também. Por isso a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do espírito porque elas se discernem espiritualmente. Para nós podermos entender o sentido das frases, o sentido das palavras das Escrituras, nós precisamos de ter em nós o mesmo Espírito que as inspirou. E esse Espírito é o Espírito de Deus. Talvez me perguntes, então, e como é que eu posso ter esse Espírito? Para termos este Espírito precisamos nascer de novo. Precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos tornar-nos verdadeiros adoradores. E o Senhor Jesus disse que o Pai procura esses tais que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos reconhecer que somos pecadores, que a nossa natureza que herdamos de Adão é uma natureza corrompida, depravada e incorrigível. O homem tem se esforçado para se corrigir a si mesmo, para se aperfeiçoar. E até há quem acredite que na reencarnação, ou seja, que cada vez que reencarna vai ser uma melhor pessoa. O problema é que já se passaram milhões de anos, as civilizações evoluem, mas em contrapartida o homem não deixa de pecar, não deixa de ser mau continuamente e não deixa de procurar e satisfazer os seus próprios prazeres, o seu ego. Então nós vemos que precisamos mudar a nossa natureza. Precisamos nascer de novo. É isso que significa nascer de novo, mudar a nossa natureza. E o Senhor, a Bíblia diz, em João, no capítulo 1, diz João, capítulo 1 e versículo 12, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam pela fé, crendo nele, crendo na sua obra, crendo na sua palavra, aqueles que creem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne ou do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram do alto, nasceram de cima, nasceram de Deus. É isso, meu amigo. O nosso espírito precisa nascer de novo, precisa reviver. Enquanto não aceitarmos ao Senhor Jesus pela fé, podemos ter uma vida física, mas um espírito morto dentro de nós. Talvez me perguntes o que é que isso significa, como é que isso é possível? Muito simples. Certa ocasião, quando Jesus chamou alguns para o seguirem, eles começaram a desculpar-se. Eu tenho que experimentar a junta de bois. Eu tenho que, se fosse hoje, alguém diria, eu tenho que ir experimentar o meu Ferrari.
ou então tenho que ir fazer a viagem dos meus sonhos, não tenho tempo agora para te seguir. Mas alguém chegou perto de Jesus e disse: sabes, eu tenho que ir enterrar o meu parente que faleceu. E o Senhor Jesus disse-lhe: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Como é possível um morto enterrar outro morto? Pois é. É que existe a morte física, que é a morte do corpo, mas existe a morte espiritual, que é o espírito desconectado de Deus, sem vida, sem comunhão com Deus. É isso que se chama a morte espiritual. E assim todos nós nascemos, mortos espiritualmente. Por isso precisamos reviver. E nós revivemos quando depositamos fé nesta palavra inspirada por Deus, que são as Escrituras Sagradas. Então diz que esta palavra inspirada é para que o homem de Deus, o homem nascido de novo, seja perfeito, aperfeiçoado, seja amadurecido e perfeitamente instruído. Para quê? Para toda a boa obra. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus para que ninguém se glorie. Mas depois acrescenta: nós fomos salvos para andar, para viver, para praticar as boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Portanto, este versículo concorda com toda a Escritura que diz que a Escritura serve para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para praticar, para andar em toda a boa obra. Que de facto esta meditação possa produzir no teu coração e no meu o desejo sincero de, uma vez tendo aceite a Jesus como o Senhor das nossas vidas e como Salvador, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que carregou sobre si o nosso pecado e morreu a morte a que nós estávamos sujeitos, e ele trocou a sua vida pela nossa morte. Então, que esta meditação possa produzir nos filhos de Deus um desejo sincero de viver em santidade e em verdade diante de Deus e dos homens. E a minha oração é para que assim seja, no nome do Senhor Jesus.